Se você ainda não sabe fazer a leitura e interpretação de projeto da laje treliçada utilizando o EPS, nesse vídeo eu te mostro cada detalhe para você não errar na leitura e na interpretação desse tipo de projeto. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e eu separei esse projeto para nós entendermos como se faz a interpretação e leitura dos símbolos da laje treliçada e não ter nenhum tipo de dúvidas ao pegar esse tipo de projeto para executar. Lembrando que quando nós fazemos o projeto estrutural, nós começamos pelo pré-dimensionamento, que seriam medidas a partir dali que nós vamos utilizar em lajes, vigas e também nos pilares para verificar se aquelas dimensões atendem ou se a gente pode reduzir aquelas dimensões. Já no projeto estrutural, nós vamos começar pelas lajes e a laje que nós vamos adotar aqui é a laje treliçada utilizando o EPS. Esse é um cenário de uma laje onde vai ser uma laje unidirecional, ou seja, ela vai ser armada em apenas uma direção. Quando nós pegamos a prancha do projeto estrutural, nós vamos ver a questão da simbologia de cada laje e também ficar muito atento na descrição da tabela. Aqui nesse projeto nós vamos ter 4 lajes, lembrando que as lajes são numeradas da parte superior para a parte inferior, da esquerda para a direita. Vamos conferir isso aqui no projeto. Aqui nós temos a laje L1, posteriormente a ela nós temos a laje L2, depois a laje L3 e finalizando a laje L4. Esse tipo de projeto não tem um detalhamento específico. Cada profissional pode ter a sua forma de detalhar. Quando eu pego o projeto arquitetônico, eu gosto de iniciar fazendo a limpeza desse projeto para depois começar a fazer o projeto estrutural. Então eu vou tirar objetos, cotas que não vão servir e eu vou deixar apenas as cotas principais, que são das questões dos vãos, e a cota total, que são esses pontos que nós temos aqui, e só tome cuidado para não ter cota excessiva. Dentro de cada laje eu gosto de representar um círculo e fazendo a divisão desse círculo com 3 informações principais, que é a numeração da laje que nós vamos ter, qual que é esse tipo de laje que nós vamos ter. Aqui no caso nós vamos ter a laje L1 do tipo LT12 e também a informação da contraflecha que nós vamos ter aqui no projeto. Esse triângulo preto aqui vai significar o sentido da nossa contraflecha. Outro dado importante que não pode faltar no detalhamento e que você precisa saber é a questão do sentido que vai ser armada a nossa laje. E o sentido de armação é no sentido unidirecional e vai ser armado a posição das vigotas no menor sentido, ou seja, a largura dessa laje é 4,10 por 6,10. Então nessa direção dos 4,10 nós vamos fazer a posição das vigotas. Então nós vamos colocar as vigotas nesse menor sentido. Outro ponto que você pode encontrar na nossa laje é a questão dos detalhamentos. Por exemplo, nós temos o DET1, que significa detalhamento 1. Aqui nós vamos ter o quê? Nós temos a simbologia da malha que nós estamos utilizando. É uma malha de tela soldada com abertura de 15 por 15 e a espessura dessa malha é de 4,2 milímetros. E essas informações da nomenclatura acabam se repetindo em todas as lajes que nós vamos ter. Aqui nós vamos ter a laje armada nessa direção, porque nós temos o menor sentido que as vigotas vão ficar. E essa laje L2 e a laje L3, elas vão ser armadas nessa direção, por isso que a nossa laje é armada no menor sentido. Então vai ser armada nesse sentido, dos 3,20. Aqui na laje L3, ela vai ser armada nesse sentido ao decorrer dos 3 metros. Já a laje L4, o porquê que ela vai ser armada nessa direção. Lembrando que nós temos as cotas aqui, 4,10 dessa dimensão aqui da laje L4 e por coincidência a sua largura também vai ser de 4,10. Aqui nós temos uma laje no formato quadrado e ela vai ser armada nessa direção aqui. Uma vez que você compreendeu a questão das cotas, as nomenclaturas que tem que ter em cada laje e o sentido de direção, vamos ver a nossa tabela. Posição das lajes seria a numeração de cada laje que nós temos aqui no nosso projeto. Já o tipo L12, o que significa esse tipo L12? O L12 vai ser laje treliçada com altura de 12 centímetros. Vários fabricantes têm esse modelo de tabela, que é do vão máximo, que vai possibilitar uma escolha do tipo de laje. Aqui nós temos a laje L12, a laje L17, a laje L21, o que vai significar
cada parâmetro desse. Nós vamos ter a altura da laje mais a capa de concreto. Se for uma laje L12, ela vai ter 7 centímetros de altura mais 5 centímetros de capa de concreto. No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução do tipo de laje treliçada utilizando o EPS. Se você ficar com algum tipo de dúvida em relação à capa de concreto, treliça, armadura treliçada, volta no vídeo para depois você prosseguir na leitura e interpretação de projeto. Esse modelo de laje treliçada é uma laje unidirecional, onde vai ter o FCK de 18 MPa, e aqui você tem que ter a noção da sobrecarga que nós vamos ter nessa laje treliçada. O que seria essa sobrecarga nessa laje treliçada? Pessoas circulando na laje, se nós vamos ter móveis, qual que é o peso que essa laje vai ter que suportar na prática. Por exemplo, se for uma laje L12 do tipo apoiada e o vão máximo de 5 metros, nós conseguimos uma sobrecarga de até 100 kg. E outra informação muito boa que nós podemos aproveitar nessa situação, é o consumo de concreto. Se for uma laje LT12 apoiada, o consumo de concreto vai ser em metros cúbicos por área, e o total vai ser de 0,059. Então você compreendeu a segunda coluna que nós temos aqui no detalhamento do nosso projeto. Já a contraflecha, como eu expliquei para você, o sentido que nós temos é o sentido desse triângulo preenchido. E quando você pegar o projeto, você precisa bater os olhos e compreender quais lajes terão contraflecha, já que nem todas vão ter esse tipo de comportamento. Se tiver contraflecha, qual que vai ser essa dimensão? Aqui no caso, todas as nossas lajes tiveram uma contraflecha, variando de 1.2 a 1.5. Já outra questão é o sentido que essa contraflecha vai ficar. Na maioria dos casos, o sentido da contraflecha vai ser no sentido vertical, já que o escoramento é colocado no sentido transversal da laje. Então essa dica vale ouro. Observando a laje L1, nós vamos ter uma contraflecha nesse sentido, já que nós temos a laje armada nessa direção. A laje L2 armada nesse sentido, então nós temos que ter transversal à laje. Aqui nós temos a representação da nossa contraflecha nesse sentido transversal à laje. Para você diferenciar transversal de longitudinal, transversal vai ser aquela menor medida que nós vamos ter. Já que o sentido da nossa contraflecha é no sentido transversal, então ela vai ser no sentido de 3 metros. Já a laje L4, como que é uma laje quadrada, o sentido da nossa contraflecha vai ser nesse sentido. Ah, agora eu entendi! Talvez você esteja se perguntando, mas Pedro, eu vi uma informação adicional aí. O que são essas barras colocadas nas vigas e também na laje? Aqui nós temos uma armadura construtiva chamada de perimetral. E sempre nós fazemos a adoção desse tipo de armadura em extremidades que podem causar algum tipo de fissuração no encontro da laje com a viga. Nós colocamos esse tipo de armadura no sentido da vigota. Aqui tem algumas recomendações que você pode seguir. Essa dimensão aqui da nossa armadura, ela tem que ter pelo menos 15 centímetros ou a altura da viga dividido por 3. Você vai ver qual que é o resultado. Se for abaixo de 15, você adota 15 para esse comprimento aqui da nossa armadura. Agora o comprimento dessa armadura aqui é 1/5 do vão, ressaltando que você deve respeitar o cobrimento que nós temos aqui. Respeitou o cobrimento, você já pode inserir a nossa armadura perimetral, assim você vai evitar a questão de fissuração. Aqui nós vamos ter uma armadura perimetral, já que ela está na extremidade da borda. Nessa laje L3 nós temos outra armadura perimetral, já que ela está também na extremidade e no sentido de armação das vigotas. Nesse sentido aqui também da laje L2 nós temos a armadura perimetral, porque nós não temos armadura perimetral na laje L2 e na laje L3. Aqui elas não correm o risco de fissuração, já que elas estão no mesmo nível da concretagem. Nós vamos ter armadura nessa região da extremidade da laje L1. Se você está gostando desse tipo de vídeo, já deixa o seu curtir. Já a nossa quarta coluna aqui da nossa tabela de detalhamento é armadura adicional. O que é essa armadura adicional? Às vezes a taxa de aço ela não é suprida na nossa vigota. Aqui fica fácil de você compreender. Aqui nós temos que fazer o acréscimo da taxa de aço que nós precisamos nessa laje. Você consegue perceber aqui na nossa vigota essa armadura adicional. É justamente o que entra aqui nessa quarta coluna que nós temos. Na laje L1 nós vamos precisar de uma barra com diâmetro de 10 mm, na laje L2 uma barra com diâmetro de 8 mm,
na laje L3, uma barra com diâmetro de 8 mm e na laje L4, uma barra com diâmetro de 10 mm. Já a quinta e a sexta coluna, nós podemos colocar a questão dos vãos. Aqui nós vamos ter o vão principal e o vão secundário. Nós temos 4 e 10, que é o sentido de colocação das nossas vigotas, que nós damos preferência na colocação das vigotas no menor vão. Então aqui nós temos 4 e 10, na laje L2 nós já temos 3 e 20, na laje L3, 3 metros e na laje L4, 4 e 10. Posteriormente, aquela outra dimensão vai ser a dimensão secundária. Um outro ponto que eu recomendo você fazer é a questão do detalhamento que nós vamos ter entre o eixo de uma vigota até outra vigota. Aqui nós temos um intereixo de 43 centímetros, que é dessa vigota do vão central até essa vigota no vão central dela. Aqui nós poderíamos ter também a questão da armadura negativa, se o projeto exigisse, mas não foi preciso. Aqui nós vamos ter a questão da malha, aqui a disposição da nossa lajota em EPS e também a questão da nossa vigota treliçada. Esse é um projeto muito básico de laje treliçada para você começar a compreender como se faz a leitura e interpretação desse tipo de projeto. Lembrando que você tem que ter armadura adicional se for requerido no projeto, questão da contra-flecha e também ficar de olho nas tabelas. E uma reflexão que eu te deixo quando você for elaborar: se você teve dificuldades para fazer o detalhamento do seu projeto, o que você acha quando a pessoa pegar o seu projeto? Ela vai sentir dificuldades? Então pense nisso. Se você teve trabalho ao detalhar o seu projeto, provavelmente quem for interpretar esse projeto terá a mesma dificuldade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!